Saudações e reverências a todos. Tudo de melhor e mais sagrado a cada um. Bom, essa é uma historinha que eu vou contar para uma pessoa muito querida, que perdeu. Essa pessoa perdeu e perdeu algo importante para ela. Então ela tá, o termo que eu vou usar, desesperada. Ela tá sem espero. Bom, era uma vez milhões e milhões de estrelas no céu. Haviam estrelas de todas as cores, todas. Brancas, azuis, douradas, lilazes, verdes, prateadas, púrpuras. Todas as cores que você imaginar existiam lá no céu. O céu era iluminadíssimo. Bom, acontecia que aqui os seres humanos naquela época se encantavam com o brilho das estrelas. Se encantavam mesmo, admiravam aquilo com tanto esmero, com tanto carinho, e ficavam olhando para o céu e admiravam. Bom, essa troca de energias era recíproca, porque as estrelas brilhavam e os seres humanos se encantavam, e elas recebiam esse encantamento, e elas brilhavam mais e recebiam essa admiração. É muito comum, um parênteses assim, que lá no céu, dizem que é muito comum ter convenções. É muito comum ter encontros. Por exemplo, quando você decidiu nascer, houve uma convenção, houve um consenso de seres que te deram conselhos. Olha, vai mais por ali, o sexo feminino, olha lá o sexo masculino, olha aquele pai, aquela... mais ou menos por aí. Então esses seres lá em cima, chamados de estrelas, resolveram fazer um consenso com tanta admiração que os seres humanos tinham por eles, e aí realmente na convenção chamaram o Criador, chamado de Deus. Deus então, ouvindo o consenso deles, falou: então desçam. Vocês querem ver lá o que os seres humanos vivem? Nós queríamos ver. A gente quer, porque eles nos olham tão admirados. Mas tem um detalhe, disse o Criador: vocês vão descer pequeninas como são vistas, desse jeitinho que eles percebem vocês, e desçam. E é muito comum isso lá no céu. Dizem que eles são permitidos viver tudo que eles quiserem experimentar, de agradável e desagradável. Assim foi feito. Naquela noite, vocês nem imaginam mesmo, mas podem tentar. Houve uma linda chuva de estrelas maravilhosas naquela noite. Mas, nossa, choveu estrelas até. Algumas foram brincar com os vagalumes lá no campo. Outras viraram as cores dos pássaros e encantavam. Outras viraram os sinos das igrejas e transformaram-se em sons. Outras ficaram no brilho do olhar das pessoas. Nossa, gente, a terra ficou maravilhosamente encantadora com o brilho dessas estrelas que desceram do céu. E essas estrelas viveram aqui, dizem que por centenas, talvez milhares de anos. Isso nem importa, porque para as estrelas o tempo nem existe. E assim foi feito, elas viveram. Bom, depois de alguns milênios, talvez, elas ficaram cansadas, porque aqui há muita guerra, aqui há muita destruição, competição, rivalidades, invejas, ciúmes. Aqui tem muita negatividade. E elas se cansaram um pouquinho disso. E decidiram, num consenso aqui mesmo, de voltar ao céu. E voltaram. E subiram ao céu. Foram subindo devagarzinho, não subiram todas de uma vez, não. E aí foram subindo. Dizem que isso levou, inclusive, alguns milhões de anos para todas. Foram subindo. Lá de cima, elas olharam: mas tem uma irmãzinha nossa que não subiu. Cadê ela? E aí procuraram, e elas são muito coesas, muito parceiras.
cadê? Faltando uma estrela, cadê? E aí não acharam. Quando elas olharam, viram que uma estrela resolveu ficar entre os homens. Mas procuraram o Criador, né? Que concebe tudo. Perguntaram, Deus, Pai, como é que essa história, uma estrela resolveu ficar entre os homens lá? E aí, qual é essa estrela? E Deus, que é muito brincalhão, Deus é muito irônico, Deus é muito sorridente, muito bem-humorado, Deus é muito brincalhão. E ele sorriu e deu gargalhadas enormes. Ah, sim, eu já sabia disso. Mas qual é essa estrela que ficou entre os homens? Deus disse, é a única estrela que realmente precisava ficar. Mas qual é essa? E aí Deus disse, é a única estrela que o ser humano precisa, porque aqui vocês todas já conhecem tudo, vocês já sabem tudo, vocês já são estrelas, já são seres de brilho próprio. Lá é o lugar daquele que passa por provações, que sofre, que perde, que morre, que se angustia. Lá é o lugar desses seres. Mas nós estamos querendo saber qual é essa estrela que decidiu ficar entre os homens. É exatamente isso que eu estou falando. É a única estrela que, por exemplo, aqui, eu e vocês, nós não precisamos de uma estrela. A estrela verde do sentimento, da esperança. Porque nós já conhecemos o futuro. Lá é próprio daquele que não sabe como é que vai ser o seu destino. Quando todos, em consenso com Deus, olharam para baixo, gente, havia uma estrela verde no coração de cada ser humano. Porque a partir daquele momento criou-se a esperança. Porque é o único sentimento que o ser humano tem que ter. Deus e as criaturas já iluminadas nem precisam de ter. É a esperança. A esperança não do verbo esperar, espero em Deus. É do verbo esperançar, se eu posso brincar dessa forma. É do verbo construir. Tem uma grande diferença entre esperar e construir. É o plantar que você vai colher. A maneira de se conectar com essa estrela é conviver bem com a dúvida. É conviver com a dúvida, com a sua fragilidade, com a sua, talvez, angústia, com a natureza do ser humano, que é perguntar. Eu te garanto que se você ousar realmente perguntar para o universo, vem a resposta. Mas não com o título de curiosidades. Dizem que Deus e os seres de luz não gostam muito de satisfazer curiosidades racionais, intelectuais, ou seja, informações intelectuais para os seres humanos. Esses são os seres iludidos que fazem isso com os iludidos em informações. Eu estou falando de ficar na dúvida que vem uma coisa. Dizem que um grande mestre disse uma frase assim: conheça a verdade e ela te libertará. Fique em dúvida sobre a verdade, não com informações. Isso vai trazer para você esperança. Pergunte: eu vou por aqui ou por ali? Isso é assim ou é assado? Eu digo sim, eu digo não. Eu vou ou não vou? Essa dúvida te levará ao sentimento da esperança. Saudações e um carinho muito grande para você que está passando por provações. Deus te abençoe. Bom, se inscrevam lá no canal, escutem os vídeos e podem dar algum feedback. Se for útil para vocês, continuem vendo.